Você sabia que o maior número de casos de estupro acaba ocorrendo dentro da própria família ou com pessoas próximas da vítima? Oi, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, difícil, triste. Vamos falar sobre estupro e abuso sexual. Sabemos que durante o período da pandemia de Covid-19, esses índices aumentaram, mas eles nunca foram pequenos. Nós temos aí indicadores de que a cada 10 minutos uma pessoa é estuprada no Brasil. Pense você quantas pessoas são ao dia. Né? Nós temos também um indicador de que 85,7% das vítimas são mulheres. Né? E além disso, a gente sabe que existem também estupros e abusos sexuais relacionados ao homem, mas que talvez ele não denuncie. Além disso, tristemente, sabemos que desses 85,7%, temos 70% dos casos de crianças ou vulneráveis, né? Menores de idade ou pessoas com algum tipo de síndrome ou deficiência, pessoas que não conseguem se defender, né? 70% dos 85,7%. Também, infelizmente, sabemos que somente 10% das pessoas denunciam, né? Registram de fato uma ocorrência, denunciam isso em uma delegacia da mulher, enfim. Por quê? Porque existe vergonha, existe dificuldade quando muitas vezes é alguém da família que comete esse crime, né? Então, nós temos um número, que é o Disque 100, que traz para a gente a possibilidade de denúncia anônima, quando a gente sabe que acontece isso com um vizinho, com uma amiga, com alguém que a gente quer denunciar sem se envolver, é possível. Você disca 100 no seu telefone e você consegue conversar e denunciar. Quando eu falo em 85,7% de vítimas e de um estupro a cada 10 minutos, eu estou falando de estupro, né? Não de abuso. O abuso geralmente não é denunciado, né? E se ele entra numa outra estatística. Então nós temos números aí absurdos. A gente sabe que também aumentou muito o indicador nesse período de pandemia devido ao isolamento social, devido à falta de equilíbrio emocional que as pessoas estão vivendo hoje. Nós temos aí muitos tipos, né, de abuso e de estupro. O que caracteriza o estupro é quando existe a violação de fato, né, sexual, quando existe o que a gente chama de penetração, né? Nós temos casos de abuso que não chega a acontecer isso, mas a pessoa está sendo tocada, molestada, né? E a gente chama isso de abuso sexual. Ele é menos grave do que o estupro? Emocionalmente a gente entende que é igual. Todo caso de abuso ou estupro é igual para a vítima. Se compara, não sei se você sabe disso, mas a dor, né, emocional da vítima de estupro e de abuso sexual, ela se assemelha aos casos de um desastre aéreo, da questão emocional vivida nos campos de concentração. Ou seja, a gente está falando de uma situação muito forte. A gente não está falando de uma coisinha leve, não. E aqui é preciso atentar para isso, né? Porque quem comete esse tipo de violência geralmente é alguém próximo da vítima, né? O pai, um tio, um irmão, um primo, alguém, um avô até, né? Pessoas que convivem com essa criança, com esse vulnerável ou com esse adulto, né? E justamente por isso os casos não são denunciados, existe sempre uma ameaça, um pedido de que não conte para ninguém, porque essa pessoa não quer ser descoberta. A gente entende o estuprador, né, o abusador, como alguém que é doente, que precisa de tratamento, né, precisa conter esses impulsos sexuais, precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico, né? E o que acontece é que geralmente a família se fecha, a vítima não fica protegida e também esta pessoa não é tratada.
E aí a reincidência de abusos e estupros aumenta, né? Nós temos vários tipos, então, de abuso e de estupro, né? A gente tem o estupro de vulnerável quando é uma criança, quando é um menor, como a gente falava. Mas a gente tem também o estupro marital, que está sendo bastante comentado, que até pouco tempo não era reconhecido como um estupro, né? Que é quando um homem entende que a mulher tem que ter relação sexual com ele porque ele quer. Porque ela tem aquilo que se fala socialmente, uma obrigação, uma responsabilidade por estar casada, né? E a gente sabe que não é bem assim, tem que existir consentimento de ambas as partes, né? Tem que existir um porquê desse ato sexual acontecer. Nós temos também a questão de aliciamento, né, ou de exploração sexual, quando familiares, pai, mãe também, né, quando alguém dentro da família vende serviços, se é que dá para a gente chamar assim, sexuais, né, de uma filha, até mesmo da própria esposa, enfim, né, para questões de prostituição mesmo, né, mesmo que o pai autorize, essa pessoa está sofrendo um abuso, né, um estupro muitas vezes. Nós temos também a questão do assédio sexual, que a gente sabe que ocorre nos ambientes de trabalho, caracterizado por um homem ou uma mulher, né, num cargo acima, né, ou seja, a pessoa se submete a algumas situações porque ela tem medo de perder o vínculo de trabalho. Então ela acaba cedendo, aceitando, mas esse aceite não é um consentimento, é um aceite de um abuso, né, um abuso que ocorre no ambiente profissional. Nós temos também a questão da importunação sexual, quando a gente ouve muitos casos, né, de metrô, de ônibus, onde as pessoas acabam passando por uma importunação sexual devido à proximidade e algumas pessoas serem abusivas, né, encostando partes genitais, enfim, ou muitos casos até de acontecer que a gente vê nas mídias aí, né, de uma ejaculação dentro de um ônibus, né, dentro de um metrô, dentro de um lugar público, né, tudo isso é considerado um dano psicológico, um dano emocional, porque a pessoa, se não consentir, não estiver no mesmo clima, ela está sendo abusada, ela está sendo estuprada se a coisa for mais longe, né? Então, assim, é um assunto sério que a gente precisa conversar. Tem algumas pessoas até falando sobre cultura do estupro, sobre cultura do abuso, porque nós temos uma cultura permissiva, né, patriarcal, mais uma vez falando, onde parece que isso é natural ao homem fazer, né? E não é, ele também precisa pensar sobre isso. Algumas feministas famosas, conhecidas e também pessoas que estão na mídia têm dito que os homens são sempre potenciais estupradores, potenciais abusadores, né? Eu não concordo com isso, eu acho que nem todo mundo vai ser um estuprador, né? Graças a Deus. Mas quando elas falam isso, a gente tem que atentar que algumas situações a gente confia num homem para cuidar de uma filha, de um filho, a gente confia num homem próximo, um parente, um pai, um irmão, e a gente não imagina uma coisa dessas, né? Mas pode acontecer. Então, nesse sentido, é importante que a gente analise bem com quem a gente está deixando os filhos, onde a gente está deixando os filhos ou as pessoas que a gente, né, tem aí uma responsabilidade dormirem na casa de uma amiga, ok? Mas essa amiga tem um pai, tem um tio, tem um irmão, tem alguém que pode estar abusando da sua criança, do seu adolescente, da pessoa que você é responsável. Então, pense nisso. Quando essas mulheres dizem que todo homem é um potencial abusador, elas falam disso. E, inclusive, os abusos, os estupros masculinos, eles têm a característica de ocorrer, né, de homens com homens, né? E aí, justamente pela questão da vergonha, o homem não denuncia, não fala. A mulher também por questão de ser coagida, de ser ameaçada, de existir uma ameaça até mesmo assim por parte do pai, né? Ah, minha filha, se você contar eu vou me separar da tua mãe, vai acontecer não sei o quê, vou ser preso. E então a criança se cala, né? Os abusos sexuais, infelizmente, e os estupros também ocorrem
sem uma questão de idade. Tem crianças, bebês, né, de 1 ano e meio, de 3 anos, que sofrem abuso sexual com o sexo anal, para vocês terem uma noção. Então, assim, as histórias que a gente poderia contar aqui são horrorosas, né? Acho que não vem ao caso, mas nós precisamos pensar sobre elas. O que é possível fazer? Como proteger a vítima? Muitas vezes a vítima não é protegida porque a mãe é fraca, a mãe não admite que isso aconteceu e a mulher passa por um estigma, né? De ser sempre julgada. Ah, ela foi estuprada porque usava um vestido curto, porque usava um degote, porque estava sensualizando. Nada justifica um estupro, nada justifica um abuso sexual. Porque mesmo que essa mulher esteja sensualizando, não quer dizer que ela quer participar de alguma ação sexual com alguém que viu ela ali, né? Então, assim, o abuso, o estupro, todos os tipos de abuso e estupro sexuais, eles precisam ser analisados como uma violência, como um crime. E a gente precisa lutar contra isso. Quando a gente sabe de algo, a gente precisa sim denunciar. Essa pessoa precisa ser criminalizada pelo que cometeu para entender a gravidade disso. Porque os danos emocionais, psicológicos ficam na pessoa ao longo da sua vida. Elas afetam na vida sexual dessa pessoa, afetam o emocional e principalmente a autoestima. Aqui no consultório de psicologia eu recebo muitos casos de abuso sexual, muitos casos mesmo, né? De a gente ter pessoas assim, ó, difícil dizer uma estatística porque eu nunca, como eu vou dizer, nunca levantei esse índice, né? Mas assim, dá pra gente arriscar dizer aí que uns 90% dos casos que vêm pro consultório são pessoas que já foram vítimas de abuso, tanto homens quanto mulheres, mas principalmente mulheres, ou talvez porque o homem não conte, né? Mas a gente tem sim um número muito grande de mulheres que passa por isso na infância, ou com um avô, com um irmão, com um amigo, e às vezes é também um namoradinho da escola. Ah, mas daí ela quis, consentiu, mas talvez não fosse o momento, talvez não fosse a hora em que ela estava pronta para isso e não foi respeitada no seu tempo, né, de maturidade sexual, no seu tempo de estar pronta para isso. Então, essas são as marcas que ficam. Muitas meninas acabam indo para um cenário de prostituição ou de um desregramento, né, social, sexual, ficam sexualizadas, erotizadas, enfim, por causa do que vivem e que muitas vezes nem mesmo contaram para alguém, porque devido às ameaças, devido ao medo de fazer a mãe sofrer, o pai e a mãe se separarem, estas meninas acabam fechando a boca, né? E carregando isso para o resto da vida. Às vezes vão contar muito mais tarde num consultório de psicologia, quando vem falar de outras coisas, isso vem à tona, né? Então, muitos desajustes sexuais, o fato das mulheres não conseguirem chegar ao orgasmo, várias situações aí estão relacionadas sim a abuso e sim a estupro. O abuso não é mais ameno do que um estupro, ele causa um dano emocional muito forte. E como eu falo para vocês, na sexualidade da pessoa, e por mais que ela supere isso, causa na autoestima. Então, se você sabe de alguém que está passando por isso, se você mesma está passando ou passou por isso, denuncia, busca solução, né? Proteja sempre quem foi vítima. E pense que assim, nunca é porque uma mulher é bonita, porque ela está com uma mini saia, que é um shorts muito curto, mostrando as pernas, que ela está buscando uma atividade sexual. Às vezes ela só está com calor e está usando uma roupa que está na moda e que é normal uma menina usar. Então, pense sobre tudo isso, reflita, me ajuda a divulgar isso, porque assim, todos nós podemos estar envolvidos e dentro de uma família onde isso está acontecendo com alguém. E a gente tem sim a responsabilidade de buscar cura para o abusador, mas principalmente tratar, curar e trazer afeto para quem foi vítima. Ok? Assunto ruim, polêmico, difícil, mas necessário. Necessário pensar sobre ele, refletir sobre ele e agir para que esses números reduzam, né? Para que esses números, no meu desejo, sumam, desapareçam. Se você acha que assuntos polêmicos como esse são importantes, se inscreve no canal, curte o vídeo,
Compartilhe com pessoas que você entende que podem se beneficiar desse conteúdo. E principalmente, deixa registrado aqui nos comentários o que você acha sobre isso e também que outros assuntos polêmicos você gostaria de ver aqui no canal.